Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Ruach Connect. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem compartilhado aqui. E eu quero pedir para você também que você já possa enviar esse link para todos os seus amigos, para toda a sua família. Hoje eu quero falar com você sobre um encontro com Jesus. Todo encontro com Jesus é transformador. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, que precisa ter de fato um encontro com Jesus, que você possa enviar esse link para ela agora. E nesse momento nós vamos entrar no momento de adoração e que o seu coração possa estar preparado para receber essa mensagem no nome de Jesus. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva pastos verdes onde eu posso descansar. Posso descansar. Posso descansar. O que move o coração de Jesus? O que fez Jesus mudar algumas vezes a sua rota para ir para lugares que ninguém queria ir? O que fez Jesus mudar o seu próprio trajeto, o seu próprio caminho para ir ao encontro de pessoas e mudar completamente os seus destinos? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Todo o encontro com Jesus é transformador. Sabe, em João no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5 vai dizer assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Sabe, o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui: os religiosos, eles estavam preocupados com quem batizava mais, eles estavam preocupados com quem fazia mais discípulos. Essa era a preocupação dos religiosos, e isso chegou até o ouvido dos fariseus, e isso também chegou ao ouvido de Jesus. Sabe, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele ficou sabendo disso. Sabe, a religiosidade, ela está preocupada com os números, ela está preocupada com a quantidade, mas essa não era a preocupação no coração de Jesus. Sabe, o que move de fato o coração de Jesus não é se nós estamos batizando 1000 pessoas aqui, não é se 1000 pessoas estão se tornando novos discípulos. O que move de fato o coração de Jesus é saber que mesmo que nós hoje aqui tenhamos 99 ovelhas, existe uma que está lá fora perdida,
perdida, existe uma que está cansada e sozinha. É isso que move o coração de Jesus. É essa ovelha que está do lado de fora. Sabe, era necessário passar por Samaria. Existia uma necessidade passar por aquele lugar. Sabe, os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Eles não eram bem vistos e muito menos bem-vindos na sua terra, na sua cidade. Sabe, mas o que eu quero que você entenda é que enquanto os olhos de muitos estavam em Jerusalém, os olhos de Jesus e o seu coração estavam queimando por quem estava lá em Sicar. Sabe, eu quero que você comece a entender isso. Sabe, embora os judeus não dessem o devido valor para os samaritanos, embora os judeus tivessem muitas vezes que dar a volta, simplesmente pelo fato de não querer atravessar por Samaria, eu quero que você entenda que para Jesus era necessário passar por ali. Jesus amou aquele lugar. Sabe, talvez hoje você seja alguém que se sinta assim, alguém desprezado, alguém humilhado, alguém sozinho e alguém abandonado. Eu quero dizer para você que Jesus sabe exatamente o que é isso. Jesus sabe exatamente como é se sentir assim. Em Isaías 53, no verso 3, vai dizer: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, que você possa entender, se hoje você se sente alguém sozinho e desprezado, Jesus sabe exatamente o que é isso que você está sentindo. Jesus foi alguém que foi desprezado. Jesus foi alguém que se encontrou sozinho. Jesus foi alguém que foi humilhado. Jesus se despiu de toda a sua glória e veio como um homem para sentir na pele as aflições e as angústias que eu e você enfrentamos e sentimos todos os dias. Jesus sabe exatamente essa dor que você está sentindo aí. Ele entende você melhor do que ninguém. E o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele chegou em Sicar. Eu quero focar nessa cidade, eu quero focar um pouco nisso. Sicar significa falsidade. Jesus chegou no lugar onde o que era mais notório ali era a falsidade. Sabe, Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele se encontra com uma mulher. Sabe, e aquela mulher começa a conversar com Jesus. Sabe, não é por acaso que Jesus entrou naquele lugar. Não é porque ele não tinha nada melhor para fazer que ele se encontrou naquele lugar. Mas havia algo precioso naquele lugar. Algo que movia o coração de Jesus. As pessoas que moravam naquele lugar. Pessoas que viviam as suas vidas baseadas nisso, numa falsidade. Sabe, eram rotuladas pelas pessoas que estavam do lado de fora. Eram rotuladas como pessoas insignificantes, como pessoas que não mereciam estar no convívio de outras. Eram pessoas que estavam afastadas de todo o povo judeu, porque eles não eram puros, vamos dizer assim, aos olhos dos demais. Sabe, Jesus amou aquele lugar, Jesus entrou naquele lugar, sabe, e falsidade é a característica do que é contrário à verdade, ou que dela se aproxima apenas na aparência. Sabe, é nesse cenário, é nesse ambiente que Jesus, ele chega e começa a conversar com uma mulher. Sabe, eu quero que você depois com calma leia esse texto de João capítulo 4, para você entender na plenitude todo esse contexto em que Jesus, ele está ali com aquela mulher. Mas em determinado ponto, aquela mulher, no meio da conversa com Jesus, ela diz algo. Sabe, e a resposta que Jesus dá àquela mulher é o seguinte: ela diz para Jesus a real situação dela. E Jesus, olhando para ela, diz: você disse a verdade. Sabe, em um ambiente onde a falta de verdade, onde a falsidade imperava, onde que de fato as pessoas só
simplesmente se aproximavam apenas por aparência da verdade, Jesus começa a trazer à tona a verdade no coração daquela mulher. Sabe, num ambiente onde a falsidade era o que predominava, Jesus começa a trazer a liberdade e a verdade para aquela pessoa. Sabe, o que eu quero que você compreenda nesse dia, sabe, é que não importa as mentiras que o diabo tem soprado no seu ouvido. Talvez ele esteja fazendo isso agora mesmo com você. Talvez ele esteja dizendo no seu ouvido que você não merece uma nova chance, que você nasceu assim e você vai morrer assim. Sabe, que essa mensagem, que essa palavra é para outros que estão assistindo isso agora, mas não para você. Sabe, você é alguém que vive em Sicar e você nunca vai sair daqui. A sua vida é uma vida cheia de falsidade e é assim que você vai viver. Sabe, assim como aquela mulher só se aproximou da verdade apenas em aparência. Sabe, mas um dia Jesus chegou naquele lugar. E o que eu quero que você entenda é que Jesus hoje chegou aonde você está. Sabe, não importa aquilo que o inimigo, aquilo que o diabo tem soprado no seu ouvido. Hoje eu quero dizer algo para você. Não dê ouvidos a essa voz. Sabe, Jesus, ele tem sim uma nova história para você. Ele tem um novo tempo para você. Hoje aquele que é a verdade está indo ao seu encontro. Sabe, é necessário entrar na sua casa hoje. Jesus vai até você hoje. Sabe, assim como Jesus um dia entrou na casa de Zaqueu e mudou a história daquela família, levou salvação para aquela casa, hoje ele entra aí onde você está. Hoje Jesus entra aonde você está e eu quero que você preste atenção nisso. Sabe, a verdade tocou tanto naquela mulher que ela saiu anunciando para todo mundo. Em João, no capítulo 4, do versículo 29 ao 30, vai dizer: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E continuando do verso 29, do verso 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Sabe, imagine isso, eu quero que você comece a imaginar isso junto comigo agora. Um povo rotulado por ser uma classe desprezada pelos homens, agora recebem a visita do Rei dos Reis na sua cidade. Sabe, um povo que era considerado pecador, aqueles que eram considerados pecadores agora estão diante daquele que é o Salvador do mundo. Sabe, embora muitos achavam que eles não eram dignos de receber salvação, aquele que é o Salvador do mundo decidiu ir até aquele lugar. Sabe, eu não sei o que as pessoas têm dito ao seu respeito, eu não sei como você tem se visto, eu não sei como você chegou até aqui. Sabe, talvez você chegou aqui desprezado, você chegou aqui humilhado, você chegou aqui abandonado e sozinho. Eu quero dizer para você, Jesus tem uma nova história para você. O Salvador do mundo vai ao seu encontro hoje. Sabe, o amor dele vai te alcançar. O amor dele vai alcançar você aí aonde você está. Sabe, a verdade conduziu aquelas pessoas a um caminho de vida. A verdade tocou aquela mulher de tal forma que foi impossível guardar só para ela. Sabe, eu quero que você comece a entender isso nesse dia. Sabe, a verdade invadiu aquele lugar. A verdade tocou aquelas pessoas de tal forma que as suas vidas foram transformadas para sempre. O testemunho daquela mulher fez com que muitos dessem crédito e fossem ouvir as palavras de Jesus.
Sabe, eu quero que você entenda isso, sabe? Testemunha é alguém que viu e ouviu ou presenciou algo, e aquela mulher viveu algo, ela presenciou algo, ela ouviu algo que transformou a sua vida e foi a verdade. Ela ouviu a verdade da boca daquele que é a verdade. Sabe, eu quero que você pense nisso hoje. Deixe a verdade conduzir você hoje por um caminho de vida. Deixe a verdade conduzir você hoje por um caminho de vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, em Marcos, no capítulo 4, do verso 35, vai dizer que naquele dia, ao anoitecer, Jesus, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Sabe, no meio da viagem houve uma tempestade. Sabe, os discípulos estavam ali, mas eles estavam com medo de morrer. Sabe, mas Jesus estava com eles no barco. Sabe, eu quero dizer algo para você que talvez tenha ouvido a voz de Jesus com certeza e com clareza alguma vez dizendo para você: vamos para o outro lado. Sabe, talvez você tenha ouvido Jesus um dia falar para você exatamente isso: olha, existe um lugar que eu quero que você vá, existe um lugar que eu quero que você chegue, existe um lugar que eu quero que você vá comigo a esse lugar. Sabe, mas você, assim como os discípulos, teve medo de corresponder a essa expectativa de Jesus. Sabe, eu quero dizer algo para você hoje. Sabe, Jesus tinha dito para os crentes dentro daquele barco que eles iam para o outro lado. Jesus tinha afirmado e garantido para eles que eles iam chegar do outro lado. Entenda que Jesus no barco, ele é a garantia para chegar do outro lado. E mesmo que as tempestades elas se levantem contra você, se o que está do outro lado arde no coração de Jesus, você pode ter a plena certeza que você vai chegar lá. Sabe, se o que está do outro lado é o que arde e queima no coração de Jesus, você vai chegar naquele lugar. Sabe por quê? Porque em Marcos, no capítulo 5, quando eles chegam do outro lado, Jesus, descendo do barco, vem até ele um homem que era dominado por uma legião de demônios. Sabe, eu quero ler um pouco sobre isso com você, para você entender a real situação desse homem. Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 5, vai dizer: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Correntes não podiam pará-lo, porque ele estava aprisionado por dentro. Sabe, eu quero que você entenda isso. Um homem que vivia nos cemitérios, um homem que vivia dominado por demônios. Correntes não eram capazes de prendê-lo, porque ele estava preso por dentro. O seu espírito, o seu interior estava acorrentado. Mas depois de ter um encontro com Jesus, esse homem se encontrou livre e nada foi capaz de pará-lo. Sabe, todo o encontro com Jesus é transformador. Assim como aquela mulher teve um encontro com a verdade, e isso a transformou de tal forma que ela saiu anunciando para todo mundo que ela encontrou alguém que dizia tudo a respeito dela, e essa verdade a transformou. Esse homem também, quando Jesus o libertou, quando Jesus o encontrou, ele se viu livre e nada foi capaz de pará-lo. Sabe, quando Jesus entrou no barco para voltar embora, esse homem queria seguir Jesus, e Jesus disse para ele: não, volte para sua casa, vá para os seus familiares e conte a respeito da graça que alcançou você. Fale a respeito daquilo que eu fiz por você. Sabe, aquele homem não se contentou em apenas falar para sua família, mas ele saiu falando por uma região conhecida como Decápolis.
sabe, um conjunto de 10 cidades, esse homem saiu falando sobre aquele que o libertou. E todos ficavam admirados quando o ouviam falar. Sabe, eu não sei se hoje você é alguém que se encontra assim. Talvez você está aprisionado por dentro. Sabe, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele vai ao seu encontro. Sabe, o que move o coração de Jesus é o amor por pessoas. Sabe, eu não digo isso para massagear o seu ego, mas eu digo isso porque Jesus, Ele sabe que sem Ele você nunca estará completo. Sem Ele você não vai conseguir. Sem Ele você não vai conseguir caminhar, porque Ele sabe que o fardo é pesado demais para carregar sozinho. Sem Jesus você não vai conseguir, sabe? Mas hoje Ele vai ao seu encontro, porque Ele entende que sozinho você não é capaz, sabe? Hoje Ele diz para você: filho, filha, deixe o seu fardo aqui, porque eu tenho algo glorioso para você. Eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho liberdade para você. Eu tenho vida, eu tenho um caminho e eu tenho a verdade para você. A partir de hoje comece a ouvir a voz de Jesus dizendo isso para você. Deixe esse fardo que você tem carregado até aqui, porque o que eu tenho para você é leve e é suave. Amém? Em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus nos diz isso: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso. Sabe, talvez hoje você possa ser alguém assim, que se encontra cansado, que se encontra sobrecarregado. Jesus tem descanso e alívio para você. Sabe, talvez hoje você seja alguém que esteja cansado de carregar as suas pesadas cargas. Jesus tem descanso para você. Sabe, mas você talvez diga assim: mas isso está longe demais. Jesus está longe demais de mim. É impossível alcançá-lo. É impossível chegar até Ele, porque Ele está em um lugar muito longe de mim. Sabe, deixe eu lembrar você de algo, e eu encerro essa mensagem dizendo isso para você. Sabe, a Bíblia, ela não diz quantos passos Pedro deu sobre as águas antes de começar a afundar, mas ela nos diz que quando ele começou a afundar e ele clamou por socorro, Jesus estava ali com a sua mão estendida, pronto para levantá-lo de novo. Então o que eu quero dizer para você é: não importa o quão longe você acha que está, Jesus está mais perto de você do que você imagina. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.